apresentação do aluno Humberto Cardoso Pinto, com o tema O Gozo do Direito à Cidade dos mais pobres em Fortaleza, Ceará, em fase da urbanização e da gentrificação. A banca está composta pela professora doutora Sinara Monteiro Mariano, da Universidade Federal do Ceará, pelo professor doutor Newton de Menezes Albuquerque e por mim, professora Ana Maria Dávila Lopes, da Universidade de Fortaleza. A mecânica dos trabalhos será a seguinte: o aluno tem inicialmente até 20 minutos para apresentar seu trabalho. Após esse tempo, os membros da banca, começando pela professora convidada, a professora Sinara, farão suas colocações, suas considerações. Após a professora Sinara, o professor Newton e a orientadora por último. Antes de começar, gostaria de cumprimentar os familiares aqui do mestrando e também, muito especialmente, os meus colegas da banca, manifestando a minha alegria e a minha honra de estar compartilhando novamente um momento acadêmico tão importante. Eu lhes agradeço, eu sei que os colegas estão de férias, assim que um agradecimento muito maior. Mas nesta temática, entendo que são dois professores que podem contribuir muito, não apenas na avaliação do aluno, mas também com o enriquecimento acadêmico dele e de todos nós. Acho que todos aqui, os presentes na sala, vamos sair daqui aprendendo algo novo. E por isso, professor Newton, professora Sinara, muito obrigada pela sua presença aqui. Então, sem mais demoras, eu vou passar a palavra para o aluno Humberto. Tem então até 20 minutos para apresentar seu trabalho. Primeiramente, boa tarde. Agradeço de antemão à professora Ana Maria pela orientação, pela paciência ao longo do processo, mas também à professora Sinara, que esteve na qualificação, inclusive, e contribuiu muito para algumas alterações a serem realizadas no trabalho, como ao professor Newton de Menezes Albuquerque, a quem tenho a oportunidade de conhecer pessoalmente, não é? Bom, eu escolhi esse tema, primeiramente, porque, pelo que eu observei na cidade, na cidade de Fortaleza, Ceará, há muita desigualdade na ocupação urbana e no aproveitamento dos benefícios urbanos. A começar por uma experiência própria, resido em frente ao Campo do América, e o Campo do América é um exemplo de uma área que se valorizou bastante, principalmente depois das intervenções urbanas que lá foram realizadas, não é? Tanto com relação à montagem do campo artificial, quanto da praça que foi revitalizada. Pois bem, é de se perceber na nossa Constituição, na Constituição de 1988, que há uma nova política urbana. E ela trata em um capítulo específico sobre essa política urbana, o qual tem simplesmente 2 artigos, mas que chamam a atenção para a necessidade de uma política urbana mais equânime e que é regulamentado de forma mais específica pelo Estatuto da Cidade. A partir disso, é que o Plano Diretor de Fortaleza, como a Lei de Uso e Ocupação do Solo, em alguns momentos, tratarão dessa organização urbana fortalezense, sempre pautado na equidade, na justiça social, que são, de mais a mais, objetivos fundamentais consagrados na Constituição Federal em seu artigo 3º. Pois bem, em face da tentativa de efetivação dessa política, a justificativa do trabalho se trata justamente das desigualdades nos benefícios obtidos da urbanização no Brasil, como em Fortaleza. E os aspectos metodológicos quanto à fonte, a pesquisa é bibliográfica e documental. Bibliográfica porque se pauta em artigos e também em livros, mas documental porque se pauta não só na legislação, mas em documentos de órgãos públicos ainda não sujeitos à análise. E quanto aos objetivos, é explicativa, com o objetivo de compreender os fatores incidentes sobre o fenômeno, para, a partir daí, fazer uma análise crítica da questão da política urbana fortalezense de maneira particular. Como objetivo geral, tem a busca de evidenciar a necessidade de mecanismos mais efetivos de proteção do direito à cidade, em face da política urbana constitucional,
como do Estatuto da Cidade, porque se crê, nesse momento, que esses mecanismos não são suficientes para garantir uma cidade mais igualitária, um meio urbano mais igualitário. Quanto aos objetivos específicos, eu tratei aqui de 3, que eu delimitei um pouco mais, que é expor a evolução histórica do processo de urbanização brasileira e da organização de suas cidades, começando pelo período colonial, passando-se pelo imperial, chegando-se à república até os dias atuais. Não é? Explicitar o problema da efetividade dos direitos à cidade e à moradia digna dos mais pobres em Fortaleza. E eu peguei 2 casos aqui de Fortaleza referentes à mesma área, a Vila Vicentina, que está no bairro Dionísio Torres. Um se trata da tentativa de reconhecimento das ex da área, uma área que está localizada no bairro Dionísio Torres, que, por sua vez, é ZEIS 1, uma ZEIS de ocupação, e o tombamento dessa própria Vila Vicentina. O tombamento foi tratado no trabalho de forma que, de maneira indireta, pode assegurar um direito à cidade, embora não completo, dos moradores. Por que não completo? Porque, nesse caso, não se protegeria a posse deles, mas simplesmente se impediria uma derrubada das casas ali existentes para que se faça uma construção vertical e que, com isso, ocasione o deslocamento desses populares. A Vila Vicentina, como consabido, ela é ocupada por pessoas de baixa renda. Está ali situada no bairro Dionísio Torres, próximo ao bairro Aldeota, ou seja, uma região valorizada da cidade de Fortaleza, e que passou, em 2009, por uma venda. Foi vendida a Vila Vicentina pela Sociedade São Vicente de Paulo, que reclama ali a propriedade, para uma construtora. E então a discussão começou acerca dessas leis de maneira mais profícua, de maneira mais direta. E o terceiro ponto é analisar se o plano diretor de Fortaleza é suficiente para a efetividade da concessão do direito à cidade, defendido pela política urbana atual. Tratando um pouco do histórico no capítulo 1, foi começado com o Brasil Colônia, e no Brasil Colônia se observou uma urbanização esparsa, que significa a urbanização se dava em determinadas localidades, principalmente no litoral nordestino, que eram localidades que tinham grande importância econômica, mas voltado primeiramente para a questão da produção do açúcar, da exploração açucareira. Os núcleos que não tinham grande relevância econômica eram deixados um pouco de lado. E, nesse tocante, Portugal deixou de exercer sobre eles uma regularização na ocupação, uma regularidade na ocupação. Passado esse primeiro momento, já pela metade do século XVII, quando houve um declínio da economia açucareira, muito mais por causa de competitividade, o açúcar também era produzido nas Antilhas, não é? Então teve uma queda, um declínio, voltou-se a outras atividades. E nesse tocante é que o Ceará foi se beneficiar e foi garantir sua urbanização e ocupação mais efetiva. Porque no século XVIII, ali no final do século XVIII, o algodão que de fato é uma exploração cearense, era uma exploração de grande importância no Ceará, ele passou a fazer parte da agenda exportadora brasileira. E aí, no século XIX, com maior propriedade, mais ou menos em meados do século XIX, entre 1842 e 1859, houve uma grande dotação de infraestrutura no Ceará, já na época imperial, em Fortaleza, na época imperial. Então, houve instalação de bondes, né, na questão da mobilidade, como também se dedicou ao embelezamento da cidade, como era de costume na época. E, nesse tocante, os mais pobres foram expulsos dos arredores das regiões centrais, que recebiam essa instalação de infraestrutura e equipamentos urbanos. O que, mais tarde, foi caracterizado pela socióloga britânica Ruth Glass, em Londres, né, na década de 60, como gentrificação, que justamente essa valorização de uma área que pode provocar a expulsão dos mais pobres. Tá certo? E é daí que o trabalho fala da gentrificação.
Mas isso vai ser falado já no 3º capítulo, quando se trata especificamente da situação de Fortaleza. E aí se trata da questão das leis da Vila Vicentina. Pois bem, diante desse quadro que se pintava de urbanização crescente, no século XX, mais precisamente a partir de 1930, o Brasil passou por um momento de industrialização mais efetiva, porque a industrialização cresceu bastante já em 1930 pelo modelo de substituição de importações, muito mais por uma necessidade, de fato, porque em face de uma crise econômica internacional, mundial, a Grande Depressão, os produtos importados ficaram muito mais caros e não se podia mais recorrer a eles com tanta frequência. Então, foi-se necessário, nesse caso, passasse a industrialização, a questão de perfazimento, a questão de fazimento desses produtos, não é? E aí, em 1930, começou a crescer. Quando chegou em 1940, entre 1945 e 1980, houve um crescimento da população urbana bastante efetivo, e a população urbana sobrepujou a população rural. Uma taxa de crescimento absurda, que passou, em algum momento, de 19 milhões para mais de 180 milhões de habitantes. Quer dizer, foi uma época de bastante crescimento populacional. E, enfim, a industrialização crescendo cada vez mais e as metrópoles crescendo, a região metropolitana crescendo como um todo. Enfim, chegamos à definição de urbanização necessária, que é a construção e aperfeiçoamento do meio urbano, mediante instalação de infraestrutura e equipamentos urbanos, fornecimento de serviços públicos e melhorias na mobilidade urbana, principalmente pelo poder público, com ampla atuação do poder público. E, nesse cenário, a Constituição de 1988, ela trata da competência dos entes federativos nessa questão do direito urbanístico, na questão da formatação urbana. Primeiro, pode parecer, de início, que as questões de direito urbanístico não podem ser tratadas pelos municípios, dado o artigo 24, inciso 1º da Constituição, pois diz ser competência concorrente da União, do Distrito Federal e dos Estados tratar sobre isso. Mas o artigo 18, inciso 1º, deixa claro que os municípios são cada vez mais autônomos, e o artigo 30, inciso 1º, vai tratar que os municípios podem tratar de questões de interesse local. Então, vão tratar de transportes, de mobilidade urbana, de tudo que seja a questão da urbanização local. Aos Estados-membros vai caber tratar dos interesses regionais, e a União vai tratar de diretrizes do desenvolvimento urbano, as diretrizes gerais desse desenvolvimento, que vão ser observadas pelos municípios e pelos estados. Enfim, passando um pouco mais à frente, tratando um pouco mais agora, realmente, de fato, do que seja direito à cidade, que faz parte do ponto central do tema, a questão da definição de direito à cidade, ela foi sendo construída aos poucos. E, no caso brasileiro, com muita propriedade, pois nós tínhamos no nosso cenário o Movimento Nacional pela Reforma Urbana, criado em 1985, um movimento social e bem representativo, legítimo de fato, com várias organizações sociais integrando, entre elas a Federação Nacional dos Engenheiros, dos Arquitetos, Movimento Favela, no Rio de Janeiro, que chegou até 1988, na Assembleia Nacional Constituinte, tentando impor uma renovação dessa política urbana. O Movimento Nacional pela Reforma Urbana, nesse tocante, defendia um lar acessado por vias pavimentadas, que detivessem em seu redor o fornecimento de serviços públicos, escolas e transporte, com a democratização da gestão urbana e do planejamento urbano. Aqui, ao tratar de democratização da gestão urbana, não se trata simplesmente de fomentar o debate mediante assembleias populares, mas, acima de tudo, de questão de definir-se como o orçamento será aplicado
quais são as prioridades a serem observadas no cenário urbano. E, nesse tocante, observa-se, ao longo da história brasileira, uma falta de verdadeiro incentivo a essa participação, apesar de sabermos das assembleias, mas falta um maior envolvimento, principalmente dos setores menos favorecidos. Enfim, o direito à cidade foi primeiro concebido aqui no nosso tratado por Henri Lefebvre. Henri Lefebvre tratava de um direito à vida urbana transformada e renovada, com participação efetiva da classe operária. A classe operária poderia formular, nesse tocante, programas políticos e submetê-los principalmente a partidos de esquerda, de conotação mais de esquerda, para que esses partidos defendessem essa sua bandeira frente à política. Trata, de fato, de uma tentativa de coexistência entre cidade e cidadania. A cidadania feita de maneira mais direta com participação efetiva popular. Passando-se a um cenário internacional, tem-se a Carta Mundial pelo Direito à Cidade, World Charter for the Right to the City, que, no seu artigo 1º, número 2, trata que o direito à cidade é um direito coletivo, que trata do usufruto equitativo da cidade, usufruto equitativo urbano, que tem por princípios norteadores a justiça social, a democracia, a equidade e a sustentabilidade. Lembrando que justiça social e equidade, de maneira mais geral, estão dispostos no artigo 3º da Constituição como objetivos fundamentais. Ou seja, é inegável que, nesse cenário, a própria Constituição pode defender esse direito à cidade, e de maneira muito mais precisa por seu parágrafo 2º do artigo 5º, quando trata da cláusula de abertura, que trata que os direitos e garantias estabelecidos na Constituição, principalmente os fundamentais, esses direitos e garantias permitem que surjam outros. São decorrentes tanto desses próprios, como são decorrentes de princípios fundamentais, como da dignidade da pessoa humana, que, no caso, embasa esse direito à cidade. O direito à cidade vai incluir vários direitos. O primeiro, acesso ao trabalho e à renda, acesso aos benefícios urbanos, aos serviços públicos essenciais, acesso a uma urbanização que permita a convivência entre vários grupos e que permita vários usos nas áreas diversas. Enfim, participação efetiva no planejamento e na gestão urbana também. E aí vem a discussão. Qual seria a natureza do direito à cidade? Ele pode ser considerado direito humano? Ele pode ser um direito social? Ele é um direito fundamental? Ele é um direito subjetivo? E aí chega-se à conclusão, no final de uma discussão mais ampla, que o direito à cidade, na verdade, ele inclui uma pleiade de direitos humanos, direitos fundamentais e sociais que permitem o usufruto equitativo da cidade e o direito a uma vida digna na cidade, com acesso aos benefícios urbanos e infraestrutura e serviços públicos essenciais. Então, ele não é um direito social simples, ele é um direito social complexo, por formatar vários outros direitos sociais fundamentais, e que, nessa complexidade, demanda uma política urbana que engloba direitos sociais mais amplos do que os que se observam historicamente no cenário segregacionista fortalezense e brasileiro. Enfim, para que se perfaça tanto o direito à cidade quanto o direito à moradia digna, que estará incluso no direito à cidade, é necessário que a propriedade ela exerça a sua função social. A própria Constituição delimita o direito de propriedade no seu artigo 5º, inciso 23, quando trata que essa propriedade tem que exercer sua função social. E a função social, segundo o artigo 182 da Constituição, a Tratada Política Urbana, ela é exercida quando cumpridos os requisitos íncitos inscritos no plano diretor. Daí está a importância municipal para a garantia dessa política urbana, principalmente.
esse plano diretor, ele vai ensejar que se observe de fato um direito à cidade e à propriedade limitada pela função social da propriedade. Então, se há uma subutilização, uma inutilização da propriedade, essa propriedade chega a estar relativizada. E, nesse tocante, ela não pode mais ser protegida no seu caráter absoluto do Código Civil de 1916. A relação agora é outra. Esse caráter absoluto deixa de existir, e deixa de existir não só porque está disposto em contrário no Código Civil de 2002, mas em face do neoconstitucionalismo, com a importância maior da Constituição, a Carta Magna, mas também porque essa própria Carta Magna ensejou uma nova política urbana mais englobante. Enfim, para tratar de moradia digna, mas porque a moradia digna e o direito à cidade estão relacionados. O direito à moradia digna está dentro do direito à cidade. Como se sabe disso? O direito à moradia digna está escrito na Agenda Habitat, no âmbito da Convenção, né, de Istambul sobre assentamentos humanos, e nesse tocante, ou melhor, da Conferência das Nações Unidas sobre assentamentos humanos, e nesse tocante, diz respeito a uma moradia digna com segurança na posse, com acesso a serviços públicos essenciais, e que está englobada no âmbito do direito à cidade, ou seja, o direito à cidade engloba esse direito à moradia digna, sendo inegável essa correlação necessária. Por fim, conclui-se que o direito à moradia digna não é direito subjetivo, pois não há como reclamá-lo por vias judiciais e esperar que haja ali uma possibilidade de satisfação imediata, mas há uma correlação necessária entre ele e o direito à cidade no ensejo urbano. Quanto à função social da propriedade, que tem que ser observada nesse tocante, é importante observar que ela não se trata somente de um dever individual, no artigo 5º, inciso 23, mas se trata, acima de tudo, de uma limitação à ordenação econômica, segundo o artigo 170, inciso 3º da Constituição. No caso fortalezense, é importante observar que há, de fato, uma desigualdade nesse meio urbano, porque, por exemplo, 13,2% dos domicílios urbanos estão localizados em vias públicas com urbanização adequada. Ou seja, mais de 86% desses domicílios urbanos não estão em vias adequadas. Não estão em vias adequadas e, o que é mais assustador, 34% desses domicílios são de assentamentos precários. Então, as EIs, a Zona Especial de Interesse Social, vem justamente nesse sentido. As EIs é um meio para que se perfaça uma regularização fundiário-urbanística de determinadas áreas, que contam com essa ocupação popular precária. Mas as EIs, geralmente, como no caso das EIs 1, de ocupação do bairro de Anísio Torres, elas estão no meio consolidado, ou seja, um meio que tem acesso aos benefícios urbanos. E, nesse tocante, fica muito mais fácil consubstanciar o direito à moradia digna e o direito à cidade. Então, no caso da Vila Vicentina, essas leis são meio importantes, que, infelizmente, por não cumprirem alguns requisitos estabelecidos no próprio plano diretor de Fortaleza, não se podem ser satisfeitas nesse momento. Entre eles, a formação de um conselho gestor, que ainda não foi. O único requisito cumprido de forma cabal é a previsão dessas leis no anexo do plano diretor de Fortaleza. Os outros 3 requisitos, como a questão do conselho gestor ou a questão da formação dos planos integrados de regularização fundiária, não estão cumpridos. Sendo, pois, assim, as leis, nesse momento, são inefetivas. Como conclusão, chega-se principalmente a essa limitação do direito à cidade, do direito à moradia digna em Fortaleza, e principalmente porque não restam cumpridos
os objetivos da política urbana brasileira, consubstanciada na Constituição Federal e regulamentada no Estatuto da Cidade. Os meios também próprios para isso, como são algumas sanções que se podem aplicar no caso de falta de utilização adequada do imóvel urbano, essas sanções não são aplicadas como deveriam ser. E aí nós estamos tratando de compulsoriedade na construção, na utilização, da questão do IPTU progressivo no tempo, que seria por 5 anos até, e, por fim, a desapropriação. Não restam cumpridos e o direito à cidade dos mais pobres em Fortaleza resta prejudicado. Enfim, é isso. Tratando aqui um pouco das referências, que passou desde Ruth Glass, que é a britânica, que, infelizmente, o livro não havia chegado até a entrega do trabalho, chegou, e eu vou acrescentar, tá certo? Demoraram 3 meses para chegar o livro pelos Correios. Então, mas, enfim, como chegou, eu vou acrescentar. Passando por Caio Prado Júnior, alguns autores estrangeiros, da mesma forma. Enfim, esse é o trabalho e agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigada, Humberto. Passo a palavra para a professora Sinara Monteiro. A professora Sinara tem até 20 minutos para apresentar suas considerações. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar inicialmente o examinando, Humberto, falar da minha satisfação em integrar a banca de defesa final, já que nós já tivemos a oportunidade de conversar um pouco sobre na banca de qualificação. Então, é um prazer estar aqui novamente, Humberto. Agradecer inicialmente o convite, muito generoso e sempre recusável da professora Ana Maria Dávila a fazer parte de bancas com excelentes trabalhos, com excelente condução também da mesa, e falar, inclusive, da minha satisfação em vê-la nas férias, porque eu já estava com saudades da professora Ana e do meu colega Newton, que também é meu colega de trabalho na Universidade Federal do Ceará. Então, cumprimentando aqui já os professores Ana Maria e professor Newton, falar da satisfação de sempre estar aqui presente nas bancas da Universidade de Fortaleza e com esses meus colegas em especial. Cumprimentar também aqui os parentes e familiares do Humberto. E, enfim, vou fazer algumas observações sobre o seu trabalho, Humberto, já antecipando que esse tema é um tema muito querido para mim, um tema muito caro, um tema muito urgente. Nós temos percebido um aprofundamento desse problema da gentrificação aqui em Fortaleza, nas grandes metrópoles como um todo, e você está tocando, portanto, num tema relevante, num tema atual, e você fez de forma muito competente. Na bibliografia, você utilizou uma parte considerável dos autores mais importantes sobre o tema, trouxe os nossos brasileiros Milton Santos, Hermínia Marcato, trouxe também David Harvey, trouxe também Henri Lefebvre, trouxe outras produções igualmente muito, muito boas. E fez a perspectiva histórica da urbanização brasileira, da urbanização do Ceará, e em Fortaleza em especial, que é um recurso metodológico que eu particularmente aprecio muito. A gente vê muitas teses e dissertações de mestrado e doutorado como se fosse a filosofia em abstrato, ou seja, apenas o tema e aquela exploração qualitativa máxima, digamos assim, do tema, no sentido teórico. E eu sempre gosto desse recurso metodológico histórico, porque ele dá a ideia de começo, meio, fim, ou seja, de onde surgiu o Instituto, aplicação em concreto, como se a gente se aproximasse um pouco mais de fazer filosofia em concreto, porque eu acho que a gente consegue contribuir um pouco mais para uma intervenção na realidade social. Então, desde já, fiquei muito feliz com esse seu capítulo de perspectiva histórica. Eu vou tentar resumir um pouco aqui as minhas considerações, Humberto. Boa parte do que a gente conversou inicialmente, eu percebi que você incorporou várias sugestões e trabalhou isso na sua, da pré-qualificação para cá. Eu vou começar aqui pelo seu sumário.
seu sumário ele está muito bem escrito, muito bem redigido. A gente percebe um esforço de uniformização entre os itens e os subitens. Então, isso esteticamente fica muito adequado à linguagem de um trabalho científico. Eu só me pergunto se seria muito importante para você manter uma descrição sobre a distribuição de competências dos entes federativos em matéria de direito urbanístico. Eu acho que você poderia falar um pouco sobre essa divisão de competências, mas ampassando o seu texto. Eu retiraria esse tópico. É como se ele tivesse ficado assim, muito pequeno para a grandeza do seu tema e de alguns momentos que você fez um recorte de profundidade, né? Essa análise da distribuição de competências ela é um pouco óbvia, né? Então, em nível de mestrado, eu não ressaltaria, né? Mas aí depois você pode conversar com a professora Ana Maria sobre isso, né? Eu acho que não prejudicaria em nada o seu trabalho. Logo aqui na introdução, Humberto, eu também senti uma quebra de continuidade de raciocínio do primeiro parágrafo para o segundo. Você fez uma pequena introdução sobre o que seria a urbanização, já falando o conceito do qual você parte, e aí no segundo parágrafo você já fala qual é o tema do trabalho. Ficou uma quebra, né, de lógica entre esses dois parágrafos. Então, te aconselho a fazer uma revisão aqui nessa redação para... Talvez você poderia começar pelo segundo parágrafo, começar logo com o tema e depois você, no meio da introdução, você já dá o seu conceito de urbanização. Eu senti que dessa forma, como você optou, ficou um pouco quebrada a redação. Bom, e aqui eu vou chegar mais numas observações de conteúdo, porque eu vi que a parte de metodologia e a parte, inclusive, de redação, você fez muito bem. Eu não vi erros de português, não vi erros de metodologia, então é um trabalho, e é raro a gente encontrar um trabalho que na banca já tem isso tudo muito bem resolvido, né? Então, sua linguagem está muito clara, muito objetiva, a gente lê sem maiores dificuldades, não observei aqui maiores problemas nesse sentido, tá? Então, vou passar agora para a questão do conteúdo em si, né? Eu só achei, Humberto, que quando você está nessa perspectiva histórica e você fala um pouco sobre o alijamento, a eliminação das camadas, né, mais pobres do processo de industrialização, eu senti falta você também historicizar um pouco o processo de exclusão do povo dessa política de urbanização, mas em outra perspectiva, ou seja, você falar um pouco do fenômeno da cidadania e da composição do povo na época histórica. Então, porque como você trouxe aqui Caio Prado, você trouxe alguns historiadores brasileiros, eu senti falta de você contextualizar bem quem era o povo nessa época histórica, né? Então, uma parte dessa historiografia que você faz, os negros não eram considerados povo. As mulheres também não eram consideradas povo, né? Isso se a gente relacionar povo com cidadania. Então, acho interessante você trazer um pouco essa perspectiva. E os livros do José Murilo de Carvalho vão lhe ajudar muito. Ele trabalha, inclusive, sobre a questão do bacharelismo que você toca, ou seja, quem eram os bacharéis, né, os novos bacharéis na passagem da época imperial para a República. Ele também toca nisso. No livro Cidadania no Brasil, Longo Caminho, ele aborda sobre a questão da educação superior aqui no Brasil. Os outros livros dele sobre a formação das almas, a construção da ordem, nação e cidadania no Império. Todas as obras do José Murilo de Carvalho, inclusive os bestializados, que fala da transição do Império para a República, eles falam desse olhar sobre a formação do povo, formação cidadã, nessa época de transição entre Império e República. Então, acho que isso poderia te ajudar aqui em você situar um pouco esse alijamento das camadas populares, ou que não eram consideradas povo, desse processo de urbanização. Acho que ficaria interessante aqui para você, né? É um historiador muito respeitado, né, que nós confiamos muito no conteúdo, em que pese ser monarquista, né? É isso, professor Nilton, né? Pelo menos na última palestra dele aqui em Fortaleza, né,
no auditório da FEAC, né? Ele se declarou, né? Mas nessa palestra ele realmente assumiu, né, o entusiasmo dele pela monarquia, né? Então, ninguém é perfeito, né? Bom, mas do ponto de vista do conteúdo e da capacidade de retrato histórico dele, a gente não tem, enfim, maiores considerações a falar, né? Nessa parte aqui, Humberto, onde você trata lá pela página 35, em que você retrata essa ocupação do território brasileiro em face da industrialização, né, com o êxodo rural, ou seja, você traz inclusive dados aqui do IBGE e traz outras fontes sobre essa ocupação no centro das metrópoles, né, população urbana crescendo, né, de forma maior do que na área rural. E aí eu senti falta aqui também, Humberto, de uma outra análise, né? Eu acho que não foi só a industrialização que propiciou isso, essa foi a grande causa. Mas a ausência da reforma agrária aqui no Brasil é também uma causa bastante considerável. Inclusive, a reforma agrária foi um dos primeiros direitos sociais na Constituição de 1934. Então, ela veio antes do direito social ao trabalho. Então, é um importante direito social que até hoje carece de uma política implementada com efetividade. Então, a junção entre a industrialização e o não cumprimento do projeto de reforma agrária aqui no Brasil geraram esse fenômeno da concentração populacional na área urbana e o deslocamento, né, da área rural para a área urbana. Eu acho que a gente pode aproveitar, depois você conversa com a professora Ana Maria, se você pode fazer aqui um ou dois parágrafos sobre essa crítica à ausência de efetividade também da implementação do projeto de reforma agrária, que também é outra discussão bastante atual, né? Bom, aqui, quando você vai também falando da questão das competências municipais para o ordenamento da ocupação urbana, você também retrata que isso está muito ligado também à dependência de recursos financeiros que são recursos escassos, né? E aí você fala também um pouco de política tributária nacional, falando que deveria haver uma repartição mais inteligente ou mais estratégica de recursos para que os municípios possam ter mais recursos para poder implementar a política urbana. Eu sempre tenho muita dificuldade em assumir essa escassez de recursos aqui no Brasil. E aí eu sempre faço essa ressalva, está virando quase que um credo, né? Confessional nesse sentido, né? Assim, a minha opinião pessoal, né? Obviamente você é inteiramente livre para concordar, a sua orientadora, o professor Newton também, mas a escassez de recursos aqui no Brasil, para mim, ela é um projeto. Então, ela não é algo natural, ela não é um fato como se fosse algo da política tributária nacional, da indústria nacional, ela é um projeto, né? Então, para entendermos essa escassez, a gente tem que olhar para a arrecadação do Tesouro Nacional, para o nível de despesas. Então, quando a gente pega, por exemplo, né, o orçamento federal, e nós percebemos que, ano a ano, mais de 50% do orçamento federal é gasto com pagamento de títulos da dívida pública, amortização da dívida pública, eu não consigo aceitar com facilidade essa questão da escassez de recursos. Eu acho que você pode fazer a crítica com relação ao orçamento municipal, inclusive porque muitos municípios sobrevivem graças a transferências voluntárias da União. Mas quando a gente naturaliza esses recursos escassos, a gente meio que naturaliza também a fragmentação ou a não efetivação da política urbana. A gente assume que os recursos são escassos, então, num período de crise econômica, está tudo bem porque a gente não tem dinheiro mesmo. E não é bem assim, tá? Essa questão da escassez de recursos é um projeto. A dívida pública brasileira, ela também é um projeto, não é algo natural. Então, tem um pouco de dificuldades em assumir e naturalizar esse assunto aqui, tá? Então, é apenas uma ressalva, uma observação que eu gostaria de deixar registrada. Quando você também cita aqui algumas fontes de estatísticas, Humberto, a questão
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o IBGE, em que você está aqui trazendo dados sobre o abastecimento dos municípios, né, da rede de esgoto e outros serviços públicos a mais, você cita o nome do documento, mas eu não vi, pelo menos no caso da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a fonte. Então, seria você tirar, se você tirou do sítio da internet, você fazer a citação do link da internet. Porque depois que você depositar a sua dissertação, e ela certamente virá a ser uma fonte de consulta pública muito importante, pode ser que o seu leitor não saiba localizar o documento, né? Então, é uma fonte pública conhecida, mas eu acho importante a gente fazer o devido referenciamento, né? E a forma mais completa possível, né? Sempre pensando na sua dissertação como importante fonte de consulta pública futura, né? David Harvey, eu aproveitei aqui para não esquecer de lhe informar, Humberto, eu acho que vai ser muito bom para você, já que certamente você vai prosseguir aí nos seus estudos para doutorado, né, possivelmente com o mesmo tema, que o David Harvey vai estar aqui em Fortaleza no dia 21 de agosto. Ele vai fazer uma palestra no Cine Teatro São Luís e vai falar sobre a questão da gentrificação e urbanização e a problemática da violência na América Latina, né? Isso, então ele vai fazer essa conferência no dia 21 de agosto, eu ainda não sei o horário, mas deve ser entre 18 e 19 horas, tá? Ele está vindo aqui trazido pelo LEAB da UFC, trazido pela Boitempo, e um instituto latino-americano também está apoiando aqui, né, com as despesas do evento. Então, vai ser uma oportunidade imperdível, né, de você ouvir aqui o David Harvey, né? Você citou aqui uma das principais fontes dele, Cidades Rebeldes, né, a contribuição dele para essa concepção da cidade do capital, né? Ele tem várias outras obras, também muito importantes, sobre a concepção marxista mesmo de cidade, de planejamento urbano, né? Que aí fica a sugestão para você continuar a pesquisa sobre o David Harvey aí nas próximas incursões suas. Sobre essa crítica que você mesmo fez sobre a participação das camadas populares nas discussões em torno do plano diretor, você defende que o próprio plano diretor contempla essa participação obrigatória sob pena de nulidade dos atos administrativos, né? Você traz aqui no teu trabalho, mas sempre que eu vejo essa menção ao direito de participação, eu gosto também de salientar que essa participação também não pode ser somente a participação formal, né? Aqui no Brasil, a gente tem teóricos da democracia participativa falando da participação popular como um critério legitimador dos processos, mas eu me preocupo com a qualidade da participação que nós estamos defendendo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de participar de audiências públicas de discussão de planejamento urbano aqui no município de Fortaleza, mas, normalmente, elas acontecem da seguinte forma: os técnicos, né, do município, eles chegam com os números, com a linguagem que é absolutamente ininteligível para essas organizações populares, uma discussão super complexa sendo feita em 1 hora, em 2 horas, com uma linguagem que não é acessível a essas organizações, e elas estão lá, muitas vezes, apenas para legitimar um processo do qual elas não estão participando. Então, eu me preocupo muito com essa qualidade de participação que a gente vem defendendo no direito constitucional, no direito urbanístico, no direito administrativo, né? E aí automaticamente eu me lembro aqui das ressalvas do Habermas, quando ele, no livro dele, né, Faticidade e Validade, ele fala de que essa esfera discursiva, né, da qual ele tanto defende, ela só pode ser atingida quando todos os participantes do discurso tiverem as condições ideais para o discurso. E essas condições ideais são condições econômicas, condições intelectuais, condições, enfim. Então, o Habermas traz uma crítica muito interessante com relação ao conteúdo da participação, né, professora? Não pode ser qualquer participação. As pessoas têm que conhecer o conteúdo dos processos e elas têm que estar habilitadas economicamente, politicamente, intelectualmente,
para poder discutir o conteúdo dos processos, né? Eu gosto muito dessa ressalva que o Habermas faz no tocante à participação. E aqui, já me encaminhando para o final dos meus apontamentos, Humberto. Aqui na página 57, você retrata que existe possibilidade de posicionamentos divergentes com relação ao tema se o direito social à moradia, ele enfim, seria uma norma programática, que, portanto, dependesse, né, de um plano de ações programáticas para sua implementação, ou se ele seria uma norma de autoaplicabilidade. Aí você diz que existe a possibilidade de posicionamentos divergentes quanto a esse tema. E aí eu perguntei, sim, o que é que o Humberto pensa sobre essa divergência de posicionamentos, né? Aí, nesse momento aqui, eu queria ver o Humberto aparecer para dizer o que é que o Humberto pensa, dadas as reflexões constitucionais e do plano internacional que o Humberto se calçou. Eu fiquei sentindo falta de você aqui nessa dualidade de posicionamentos sobre esse caráter, né, ou natureza dessa norma constitucional do direito social à moradia. E aí eu vou fazer só uma reflexão para que você pense a esse respeito. Será que a gente pode assumir que a Constituição ela possa ser capturada completamente pelo direito financeiro e pela economia, ou deveria ser o contrário? Ou seja, a Constituição ditar como a economia, como a política econômica tem que se comportar no país e, obviamente, como o direito financeiro tem que se comportar perante a política econômica que foi definida. Então, eu tenho muita dificuldade, voltando à mesma dificuldade de escassez de recursos, de assumir que a política, que a economia e o direito financeiro possam capturar a Constituição. Porque eu acho que é justamente o contrário. Eu acho que a Constituição ela deve pautar a política econômica e o direito financeiro, né? Então, é nesse sentido que eu trago essa provocação para você pensar em qual posicionamento seria mais compatível com o projeto constituinte de 88. Nós defendermos que é uma norma programática que fica ao sabor da política econômica e do direito financeiro, ou se a gente pode, né, defender uma outra natureza para ela. Fica essa provocação aí para você, tá? Bom, e aqui sobre o caso da Vila Vicentina, Humberto, eu acho que você trouxe uma riqueza de detalhes sobre a discussão em torno da Vila Vicentina, e, aliás, sobre a urbanização e a gentrificação em Fortaleza como um todo. Foi muito interessante essa sua abordagem. Mas eu acho que você poderia deixar o teu trabalho ainda mais rico se você utilizasse o recurso de anexos no teu trabalho. Você poderia trazer a documentação do caso da Vila Vicentina, as reportagens no jornal, os depoimentos, as notas técnicas, porque eu acho que tudo isso você consegue aí na rede mundial, né, da internet. E aí você pode colocar como anexos, né, porque no futuro quem for acessar o seu trabalho pode não encontrar essas mesmas fontes documentais sobre o caso da Vila Vicentina, mas aí a dissertação do Humberto vai ser um documento histórico que trouxe como anexos, né, um certo relato documental do caso da Vila Vicentina. Então, seria muito importante se você conseguisse, né, documentar esse caso da Vila Vicentina, né? E, enfim, são apenas essas as minhas observações, né? A sua conclusão, eu achei que ela poderia ser um pouquinho mais sucinta, Humberto. Você, na verdade, fez várias conclusões parciais de muitas abordagens que você fez. Se você, de repente, tivesse optado por entrar diretamente na política de gentrificação e de planejamento urbano aqui em Fortaleza e como isso se relaciona com as previsões constitucionais internacionais sobre o que é o direito à cidade, eu acho que ficaria algo mais conciso, né? Eu achei que a sua conclusão ficou muito longa e com muita reprodução de conclusões anteriores. Se você, de repente, fizesse algo mais conciso, poderia efetivamente deixar mais claro a sua conclusão sobre o seu trabalho, né?
E, enfim, parabenizar pela relevância do trabalho, pela necessidade e urgência de discutir esse tema e dizer que eu estou muito satisfeita e feliz com o seu trabalho e estar mais uma vez aqui presente na banca, tratando sobre os nossos problemas concretos, né, de Fortaleza. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, professora Sinara. Humberto? Boa tarde, professora. Ouvi com atenção as considerações, não é? De fato, me parece bem pertinentes. Chegando finalmente à fase da conclusão, eu também, em determinado momento, eu fiquei me questionando se eu estava sendo repetitivo demais com conclusões parciais. E, de fato, é uma questão que eu me indaguei do princípio ao fim do trabalho, né? Eu fiquei inquieto com relação a esse tipo de situação. Então, de fato, acho que tem uma certa pertinência, não é, professora? Acho que nós trataremos disso de fato, porque acho que, de fato, é muito pertinente. Quanto às demais considerações, todas estão anotadas. Vou tentar expor minha opinião quanto à questão do direito subjetivo ou não à moradia, não é? Expor em 2 parágrafos aí, tentar chegar a uma conclusão. De fato, olhando agora, eu não deixei muito claro, né, mas eu já tenho alguma opinião formada, mas ainda está em formação, a bem da verdade. Então, procurarei deixar claro aqui essa opinião para o trabalho definitivo. Não é? Enfim, eu acho que todas as considerações foram muito bem fundamentadas e vou tratar com a professora Ana Maria a melhor forma de realizá-las, né? Assim como também foi na qualificação, eu acatei várias das considerações, tanto expostas pela senhora quanto pelo professor Humberto Cunha, que estava presente. Enfim, tentarei expor isso da forma mais clara possível no trabalho, trabalhar essa questão toda, para que o definitivo esteja ainda melhor. Quanto aos anexos, é fácil. Eu tenho todos os documentos em mãos, então é fácil fazer. A questão, inclusive, do processo de tombamento da Vila Vicentina, eu obtive por meio do próprio órgão, questão de lei de acesso à informação, requeri online, e eles me enviaram, não é? Em 10 dias. Então, eu consigo expor tudo aqui, colocar todos os anexos. Com certeza, acho que são bastante cabíveis. É mais fácil assim. Não é? Pois bem, é isso, professor. Obrigado. Passo a palavra, professor Newton. Bem, então, inicialmente, saudar Humberto Cardoso, né? Nos conhecemos hoje, né? Acho que não nos conhecíamos anteriormente. Saudar a professora Ana, minha amiga e sua grande orientadora, né? Sem dúvida, uma orientação das mais qualificadas. Saudar a professora Sinara, também da minha satisfação, minha colega lá da Federal. E eu sempre começo, quando vejo temas como o seu, por elogiar a escolha do tema, né? Porque nós, no direito, temos por hábito ainda que uma certa resiliência, né? Nossa, uma certa cultura escolástica de ficarmos só nos recortes normativos, em coisas que, por vezes, não são mais substantivas, né? E eu acho que o seu tema é de extrema relevância, né? É um tema que nós debatemos pouco na sociedade brasileira, né? Aliás, de maneira geral, nós debatemos tudo muito pouco, né? A não ser uma perspectiva muito aligerada e fla-flu, né? Mas os temas têm pouca densificação. E esse tema, de fato, é um tema, eu diria até, sob certo sentido, eu que trabalho com teoria da democracia, um tema que é meio genético para a própria discussão democrática. Porque quando você fala de democracia, você pensa fundamentalmente no espaço urbano, na Atenas, né? Quer dizer, inclusive em termos de referência, já na época da Grécia, você tem muito essa clivagem entre o mito de Homero e de Hesíodo, entre o urbano e o agrário, né? E sempre se atribuindo uma relevância muito grande no aspecto da política e também do direito, das discussões éticas, às questões urbanas, às vezes até com certo desprezo pela questão
agrária, né? Há uma certa tendência a nós darmos muita relevância somente aos temas urbanos. Então é um tema de fato de grande importância, né? Quer dizer, as cidades são espaços não só políticos, mas espaços que eu diria tem até uma certa dimensão religiosa, né? Que as primeiras reuniões, agregações humanas, os antropólogos se referem às cidades como tendo esse sentido de onde os mortos também eram enterrados, né? Havia todo um sentido de identidade muito forte com o espaço da cidade, né? E não é à toa que cidade tem a ver com cidadania, tem a ver com toda essa noção de direitos que nós debatemos, né? Então, uma série de camadas de sentido, né, que são necessariamente referidas quando a gente fala desse tema. Então, é um tema que realmente me fascina. Hoje tem muita gente que trabalha sobre isso, especialmente a questão do urbanismo de exceção, né, sobre a tendência das militarização das cidades, e especialmente no que diz respeito ao urbanismo periférico das cidades do terceiro mundo, que não são iguais às cidades do primeiro mundo, né? Então eu gostei demais do seu trabalho, está muito bem escrito o trabalho, de fato, muito bem delimitado, muito bem organizado nas suas partes, né? Quer dizer, com começo, meio e fim. Realmente não tem eu tive um membro da minha banca de doutorado, que disse assim: olha, se seu trabalho não tivesse defeito, ia ter que inventar, porque tem alguma crítica a fazer, né? Mas nesse aspecto eu não tenho, nem poderia inventar. Acho o trabalho perfeito, do ponto de vista do que ele se definiu como problema, muito bem resolvido, né? Eu poderia fazer sugestões de algumas coisas que eu senti falta, mas são propriamente minhas questões, mas que não afetam o fato de o trabalho estar redondo, sem nenhuma alusão a nenhuma cerveja, né? Que tem uma propaganda do Redondo, né? Mas achei um trabalho muito... O que eu senti, por exemplo, inicialmente, quando você fala do histórico da urbanização, uma certa diferenciação desse aspecto, por exemplo, da urbanização dos países periféricos, da urbanização que a gente entende clássica, que se deu especialmente no período industrial, que se deu especialmente com o Fordismo, com as fábricas, que estrutura toda essa questão dessa racionalidade que nós estamos acostumados a lidar, né? E sentir também, mas aí também é só uma contribuição, né? Não é uma crítica propriamente, porque, como eu disse, o trabalho está muito bem definido, né? Em alguns aspectos que você poderia ter desenvolvido, né? Basicamente, minha crítica se refere mais a isso. Por exemplo, quando você fala dessa urbanização brasileira, eu senti falta, por exemplo, do Gilberto Freire, né? Porque o Gilberto Freire tem um livro, Os Sobrados e Mucambos, que especialmente mostra esse processo de estruturação das favelas a partir das pessoas que saíam das grandes fazendas, né, das grandes unidades de produção monocultora da cana. E é muito interessante também o Gilberto Freire, porque o Gilberto Freire fala de um contraste que vários autores, historiadores brasileiros mencionam, que era a diferença entre as cidades que estavam se engendrando, né, e as grandes fazendas, cidades pobres, carentes de tudo, com índices brutais de violência, né? Inclusive as pessoas tinham medo de circular nas cidades à noite, porque os corpos às vezes se amontoavam, às vezes era um índice de criminalidade de incerteza muito grande, e ao mesmo tempo que nas casas grandes ali, né, tinha-se uma riqueza, uma fartura, signos de riqueza, que era uma coisa que impressionava os europeus quando aqui chegavam, né, e que marca um pouco nosso desenvolvimento, né, concentração de renda para poucos, e aquilo que nós deveríamos compreender como esfera pública carente, sem recursos, né? Então acho que esse é um dilema. O Gilberto Freire raciocina muito com base numa certa polaridade aristotélica, que depois o Hegel vai trabalhar, que é a dialética do senhor e do escravo, né? Então, quando ele fala de Casa Grande e Senzala, ele está falando dessa dialética, né? Sobrados e Mucambos é um pouco essa dialética. Então, essa dialética perversa, ela marca profundamente, especialmente o processo de urbanismo colonial, né? Em que você tem os bairros da burguesia, os bairros dos que têm muitos recursos e as favelas, né? Então eu senti,
Por exemplo, esse autor, eu acho que é um autor que seria interessante que você incorporasse, porque ele trata de uma maneira mais sistêmica, me parece, essa discussão sobre a formação das cidades, do que até outros autores aqui que você citou sobre a historiografia brasileira. O próprio Caio Prado é muito importante, mas ele trata mais dos processos dos ciclos econômicos, da dependência externa, né, da falta de autonomia do processo de construção brasileiro, do que da urbanização. Acho que o Gilberto Freire ele centra um pouco mais nisso. Então, é uma lacuna que você poderia, talvez, incorporar aí como um elemento no futuro, que eu acho que é um autor, de fato, muito rico, né? Outra coisa que eu senti foi quando você fala de Fortaleza, né? Quer dizer, tudo bem, você vai já lá para o conceito de gentrificação, depois fala da legislação e dos pleitos pelo reconhecimento das seis, etc., mas acho que seria interessante também um pouco da história de Fortaleza, né? Porque Fortaleza, a começar, o que me chama muita atenção é como é que uma cidade se chama Fortaleza, né? Ou seja, tem um apelo de cariz militar, né? Isso é um primeiro elemento que me chama a atenção. E, aliás, Fortaleza se desenvolveu de maneira muito militarizada, né? Especialmente a partir do governo do Guilherme Sampaio, né? Quem traçou, por exemplo, o plano da cidade primeiro foi um tenente-coronel, me fugiu o nome dele agora, né, inglês, com nome em inglês, né? Depois teve o Herbster, que também desenvolveu mais a cidade, mas sempre dentro de um processo de contenção da cidade, de desenho lógico, a partir de um sentido de disciplinamento da cidade, né? E de clivagem entre pobres e ricos, que é muito pronunciada. Por exemplo, passeio público, né, que eu acho uma coisa que eu gosto de ir lá, mas me causa uma certa inquietação, irritação. Primeiro que não tem referência histórica aos eventos que ali aconteceram. Quase que você não sabe. Ali teve fuzilamento do pessoal da Confederação do Equador, né? Ali tinha a parte dos ricos e dos pobres, os que não podiam se misturar no passeio público, como também no Teatro Zé de Alencar, tinha a parte dos ricos e a parte dos pobres. Então, Fortaleza sempre teve um sentido de um higienismo social muito grande no seu desenvolvimento. E há vários historiadores cearenses que trabalham nisso. O Raimundo Girão, né? O próprio Liberal Castro tem referência sobre isso. Tem um grande estudioso do assunto de Fortaleza, que agora eu acho que está radicado no Rio, que eu adorava ler as crônicas dele semanais, que é o Zé Vozaquiello, que trabalha muito sobre esse processo de ordenação da cidade, né? Quer dizer, então a cidade sempre teve uma dimensão de perversão, né, nesse processo, que eu diria que até anterior a essas novas modulações que o capitalismo financeiro trouxe, né? Então acho que eu senti um pouco um breve histórico sobre a cidade, como é que ela se construiu, né? Quer dizer, o seu delineamento. Há um autor que trabalha muito isso, que trabalha isso de maneira conceitual, de forma muito interessante, que é o Walter Benjamin, né? da Escola de Frankfurt, que ele vai trabalhar o processo, como é que se deu a formação de Paris a partir do governo do Barão de Haussmann, né? Em que Paris vai sendo todo, primeiro tem a Comuna de Paris, os Levantes, e aí depois ele sai rasgando a cidade, primeiro, para que os tanques passem, quando tiver sublevações serem facilmente esmagadas, e também pensando na cidade como uma espécie de passarela comercial, né? Então a cidade sofre um certo processo aí de uma certa mercantilização. A lógica do consumo redefine a cidade, como nós vemos isso fortemente em Fortaleza, né? Com a via da modernização conservadora na ditadura militar. Por exemplo, qual é o grande centro da cidade agora? É os shopping centers para a classe média, que é apartada, né, da população mais pobre. Aqui você tem, visivelmente, esses nichos, né? Por exemplo, condomínios distantes, que formam cidades, para que sejam cidades só dos remediados e ricos, para que não se misturem com os pobres, né? Há determinados movimentos aqui que propõem quase que toque de recolher os pobres, e você vê na Serrinha, você vê em algumas localidades que isso acontece. A cidade é completamente diferenciada. Aliás, você fala numa certa passagem isso, né? Que alguns dos bairros são muito contemplados com investimentos, como parte dessa estratégia da gentrificação, e outros não, né?
Mas acho que o caso aqui de Fortaleza é um caso particularmente muito agudo, né? Eu acho que não é à toa que é hoje talvez a cidade mais violenta das grandes metrópoles brasileiras, por causa de toda essa perversão. Eu diria que a apropriação da cidade aqui passa por isso que você falou, mas por outros detalhes que às vezes nos parecem insignificantes, mas que eu, na minha condição, por exemplo, que eu tenho um hábito, eu só me desloco na cidade praticamente de bicicleta, né? A Maria e a Sinara sabem disso. E a cidade é feita para quem tem carro, né? Por exemplo, no bairro, aqui na cidade de São Sonaros, onde eu resido, na minha rua tem um determinado lugar que a calçada é um fiozinho de nada. As calçadas são irregulares, são pequenas. Veja as grandes cidades da Europa como são, ou mesmo as grandes cidades latino-americanas como Santiago, Buenos Aires, ou mesmo Rio de Janeiro, que teve um processo de construção um pouco mais, levando em conta essa questão do planejamento urbano minimamente, né? Você tem grandes calçadões, porque ali você está querendo dizer o quê? Que a cidade é feita para quem é pedestre, é feita para o cidadão comum. Eu, mais uma vez mencionando o meu caso, eu moro aqui na cidade de Funcionários. Não só você não tem calçadas, como a construção da lógica do bairro é para que as pessoas não andem nas ruas, porque você tem casas, moradias e comércio distante, tudo é distante. Então não é para aquela sociabilidade do cara que anda a pé, que vai para a feirinha, que vai para a quitanda na esquina. Ela não é feita, ela é feita articulada a partir da lógica de quem tem um automóvel. Isso é uma regra básica de urbanização minimamente decente, né? Fala-se mal de São Paulo, mas São Paulo não tem isso, não. Eu conheço bem São Paulo, porque eu tinha uma época que eu ia muito, porque eu era no conselho de uma fundação e eu visitava periodicamente. São Paulo, com todo o problema de uma megalópole, você desce no quarteirão, tem aquela sociabilidade da esquina, tem um cara que vai tomar uma cervejinha ali, que tem a quitanda bem ali. As pessoas não precisam andar de carro para ter essas pequenas sociabilidades. Aqui você tem verdadeiros espaços vazios, corredores, porque ela não é pensada. Então não é uma cidade para ser apropriada para todos, é uma cidade feita para ser apropriada por poucos, né? Que os serviços são muito ruins de transporte público. Há pouco que se começa, por exemplo, a fazer ciclovias, e acho até engraçado, porque tem gente que, por exemplo, eu já vi gente que se diz de esquerda que é contra a ciclovia, está me atrapalhando, quer dizer, ora, né? Aí alguém diz assim, não, mas é agora que está começando esse hábito de andar de bicicleta. Bem, as classes populares andam de bicicleta há muito tempo, né? Isso não é nenhuma novidade. O pedreiro, o garçom. Aliás, isso é um dos grandes problemas. Eu tinha vontade de fazer uma pesquisa sobre isso, fazer um artigo, que é por que as pessoas aqui não andam de bicicleta no cotidiano se a cidade é talhada para isso. Para mim, tenho uma certa concepção. Claro, tenho medo da segurança, da obsessão, que eu questiono sob certo sentido, porque o carro também não é lá muito seguro, tem uma trajetória previsível, é muito fácil ser abordado e se voltar contra você. Mas acho que tem uma dimensão aí da cultura escravocrata, que eu não quero suar. Eu não quero me confundir, principalmente com um trabalhador comum que anda de bicicleta. Bicicleta é só para eu andar à noite com roupa toda elegante, com óculos Ray-Ban, com não sei mais o que. É um estilo, não é um meio de transporte. O meio de transporte é para gente comum, é para o padeiro, é para o, né, o servente. Eu não, aí tem essa separação que no Brasil é muito forte, por exemplo, nos Estados Unidos não tem, entre trabalho manual e trabalho intelectual, né? Nos Estados Unidos, eu já morei lá quando era pequeno, me lembro bem, ainda que muito pequeno, mas me lembro dessas coisas, que a gente aprendia no colégio a fazer coisas manuais. Qualquer americano médio, ele sabe fazer coisas manuais, ele sabe erguer uma parede, ele pinta. Aqui nós não. Quem faz trabalho intelectual não tem calo na mão, o cara que faz trabalho no manual é bem separado as coisas. Então, isso está presente em tudo, né? Desde o nosso processo de urbanização até essas práticas dentro da cidade, né? Então, basicamente, a minha contribuição foi só com esses elementos que eu acho que você poderia enriquecer o seu trabalho. Tenho certeza que você vai dar continuidade a isso depois na tese de doutorado, né?
E sugeriria a publicação do seu trabalho, porque eu acho que é um trabalho que coloca de uma maneira muito nítida, muito clara, né, essa questão que me parece muito importante. Também parabenizar a Ana e a sua escolha de uma ótima orientadora, né, porque também é muito bom quando a gente tem uma orientadora da qualidade da professora Ana Maria. Então é isso. Obrigado. Obrigada, Professor, obrigado pelas considerações. Certamente faltou Gilberto Freire, de fato, né? E isso é até um pecado, né? Não deveria ter faltado. Realmente passei ao largo do Gilberto Freire, mas de fato ele tem que ser incluído, é inegável. Lá em casa eu tenho Casa Grande Senzala, mas e não sei por que esqueci de utilizar Gilberto Freire de alguma forma nessa questão urbana, nessa formação urbana, né, brasileira. Quanto à história fortalezense, de fato pode ser algo que enriquece, né, professora? Porque a partir daí começa a observar-se como se dá essa organização de Fortaleza, né? Eu tenho um livro que eu esqueci, do Sebastião Ponte, sobre Fortaleza e Belle Époque. É bem interessante você poder ver isso. Okay. Eu vou anotar aqui. Mas com certeza falta tratar dessa história, até porque ela vai ser um embasamento para tratar de como a urbanização brasileira chegou a esse ponto. A urbanização fortalezense chegou a esse ponto, né, atual, dessa clivagem de fato que ocorre na cidade. Né? De fato, concordo com o senhor no seu pensamento de que a cidade realmente ela não foi feita para o pedestre, não foi feita para o ciclista, infelizmente. Infelizmente. E isso pode ser constatado. Eu de vez em quando andava com minha noiva, pedalava, mas não com essas roupas chiques, não com esse estilo todo. Mas, por diversas situações, escapamos de ser atropelados, e o que seja, porque realmente a cidade ela não tem essa cultura que, assim, na verdade, a classe média alta, né? Porque, como o senhor próprio disse, a população mais pobre, de classe mais baixa, sempre usou a bicicleta como meio de transporte, né? Mas a cidade, de fato, o aspecto urbano de Fortaleza exclui bastante. E essa questão das calçadas, por exemplo, que o senhor disse, da basicamente inexistência aí pelas cidades funcionárias, que eu já tinha percebido bastante, mas também no meu próprio meio ali, perto do Campo da América, há ruas ali que a calçada basicamente é inexistente também. Não é? E o pessoal ocupa a rua. E o pessoal ocupa, e de fato a ocupa. Tanto é que eles vão passando ali pelas regiões que não tem calçada, quando passam pela região que tem calçada, eles não usam. Já estão tão habituados a andar pela rua que vão pela rua, né? E ocupam de tal forma que há um certo respeito, ali há um certo respeito a essa ocupação. Né? Quando eles querem fazer um evento, eles ocupam ali a rua e fica por isso, a gente tem que dar a volta sem problema nenhum. Se você for ver, eu estou dizendo que uma vez eu caí de bicicleta e quebrei o braço, né? Aí eu pus o gesso. Aí, alguns dias, eu ainda andei só a pé, na cidade inteira. Eu me senti correndo mais risco do que de bicicleta. Você vai atravessar a rua no respeito, não tem onde você andar, você tropeça. Até que logo depois, eu voltei a andar de bicicleta mesmo com o braço engessado. De fato, esses aspectos excludentes da urbanização fortalezense, e isso acho que não é novidade para quem vive na cidade aqui, não é? Mas eu levarei em consideração, até porque acho que só vem enriquecer de fato o trabalho. Não faz sentido deixar de lado essas ideias, né, se elas podem enriquecer. E assim será feito. Conversarei com a professora Ana Maria para procedermos a isso. E, de fato, a intenção é seguir com isso aqui pelo doutorado. E aí acho que vamos ter, inclusive, pesquisa, questão de questionário, juntar provavelmente ao poder público, alguma coisa do tipo. Né? Porque agora fica mais fácil, tendo um arsenal teórico, e essa discussão toda fica um pouco mais fácil socorrer a isso. Não é? Mas, enfim, agradeço as considerações do senhor, como da professora Sinara, e procuraremos colocar em prática para enriquecer o trabalho. Obrigado.
Bom, eu como orientadora, as considerações que eu tinha que fazer do trabalho de Humberto, já fiz durante o momento das orientações. Então, neste momento, Humberto, mais do que nada, eu gostaria de manifestar a satisfação que tive de lhe orientar. Acho que as colocações aqui dos membros da banca confirmam a qualidade de seu trabalho. E, para mim, tem sido uma orientação que foi muito fácil. A começar porque, no início, quando Humberto me procurou, ele já tinha o tema. E o tema muito bem delimitado e muito bem definido. E o que mais me levou a aceitar a orientação do tema foi justamente o que foi mencionado pelo professor Newton. Eu sou uma professora mais teórica do que prática, mas isso não impede de reconhecer a importância de o aluno, ainda trabalhando um tema teórico, ter a sensibilidade social de associar a teoria com um problema concreto da sua sociedade. E quando Humberto me procurou, tinha justamente essa preocupação, uma preocupação muito específica da cidade de Fortaleza, da gentrificação, dos problemas de urbanização da cidade de Fortaleza. Então, trabalhar com um aluno assim, com esta sensibilidade social, com estas qualidades acadêmicas, com a dedicação, para mim a orientação realmente foi muito fácil. Humberto foi um aluno que também, ele, além de ter sido aluno da minha disciplina, ele trabalhou comigo como monitor da minha disciplina na graduação. Então, tive a oportunidade de trabalhar muito mais perto com ele na sua qualidade de professor. E ele até deu aulas na minha disciplina da graduação. E os alunos ficaram muito satisfeitos com o papel dele como professor. Então, Humberto, para mim, este momento da defesa é um momento que apenas confirma todas estas qualidades. As colocações feitas pelos professores, muito válidas, eu anotei todas. Sem dúvida vão enriquecer teu trabalho. Não há trabalho totalmente concluído, perfeito. Obviamente que teu trabalho precisa de alguns ajustes e acho que a gente vamos continuar trabalhando, mas eu pessoalmente entendo que nada que diminui todo o mérito que você conquistou até este momento. Então, eu sei que é um momento assim, suspeito da minha parte como orientadora, mas realmente fico muito satisfeita, tanto de todo o teu trabalho como neste momento de defesa. E assim manifesto, além desta minha alegria, meu orgulho de ter orientado você. Então, eu só vou pedir neste momento aos presentes para se retirarem, para a banca ter a oportunidade de deliberar. Agradeço a todos e só vamos deliberar e aí peço novamente o retorno de vocês. Obrigada. Em face da urbanização e da gentrificação. Aos 30 de julho de 2018, no auditório 3 da Universidade de Fortaleza, às 16 horas, reuniu-se a comissão designada para proceder ao julgamento do exame de defesa da dissertação apresentada pelo mestrando Humberto Cardoso Pinto sob o título O gozo do direito à cidade dos mais pobres em Fortaleza, Ceará, em face da urbanização e da gentrificação, tendo como orientadora a professora Ana Maria Dávila Lopes, da Universidade de Fortaleza. A comissão examinadora foi composta pela professora Ana Maria Dávila Lopes, pelo professor Newton de Menezes Albuquerque, da Universidade de Fortaleza, e a professora Sinara Monteiro Mariano, da Universidade Federal do Ceará, sendo presidida pela primeira. Inicialmente, a professora Ana Maria Dávila Lopes abriu a sessão, passando a palavra ao mestrando que apresentou seu trabalho em 20 minutos. Em seguida, a presidente da banca passou a palavra à professora Sinara Monteiro Mariano, que fez as observações que julgou pertinentes, tendo o mestrando igual tempo respondido as indagações. Posteriormente, a palavra foi com o professor Newton de Menezes Albuquerque, que fez as observações que julgou pertinentes. Em seguida, a presidente suspendeu a sessão para atribuir o conceito ao mestrando, retornando os trabalhos, a presidente da banca examinadora atribuiu o conceito aprovado à dissertação. Mais fácil. A dissertação dos trabalhos, otorgando ao mestrando o título de mestre em Direito Constitucional. O mestrando autoriza a Universidade de Fortaleza a divulgação da dissertação no site da universidade, em conformidade com a portaria número 13, de 15 de fevereiro de 2016, expedida pela CAPES.
Em conformidade com a portaria número 24 de 2006, expedida pela Universidade de Fortaleza, o mestrando deverá entregar a dissertação em formato eletrônico e uma via em folhas soltas no prazo de 60 dias, contados a partir da data da respectiva defesa, sobre pena de invalidação da sessão pública da defesa e da impossibilidade da expedição do diploma. A presente ata vai assinada também por Nádia Silva de Almeida, secretária do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional da Universidade de Fortaleza, pelos membros da banca examinadora e demais presentes. Fortaleza, 30 de julho de 2018, essa foi a ata, e fica só meus parabéns novamente ao candidato, e meu agradecimento aos membros da banca, professor Newton, professora Sinara, muito obrigada. Obrigada a todos os presentes e dou por encerrados os trabalhos. Obrigada e parabéns.